Salve, salve galera, tudo tranquilo? Pessoal, vamos aí para a nossa aula de número 16, tá certo? Da apostila 3 e a aula vai ser essa daqui, ó. Aula sobre a estética neoclássica. Eu vou botar aqui o outro nome que é o nome fundamental dessa escola aí, porque essa escola aí ela também era chamada de arcadismo. E essa estética neoclássica, ela acontece justamente no momento que é um momento fundamental do final do Barroco. Vocês se lembram que a gente falou do Barroco? O Barroco tinha como marca a influência da Igreja Católica, por isso um monte de textos religiosos, por isso a obra do Gregório de Matos Guerra cheia de poemas religiosos, e também a obra do glorioso padre Antônio Vieira, um grande sermonista, né, um grande construtor de sermões brasileiro. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para a maneira como nós estamos chamando esse período, neoclassicismo. Neo significa novo. E se a gente tem algo que é um novo classicismo, significa que a gente já teve um classicismo antes, é ou não é? Pois é, nós já tivemos esse classicismo. E quando que aconteceu esse classicismo? Esse classicismo aconteceu lá durante a Renascença. Então eles estão retomando alguns traços que são traços lá do Renascimento, óbvio que aperfeiçoados, né? Óbvio que com outras técnicas, os pintores desenvolveram outras técnicas, os cientistas desenvolveram outras técnicas e a literatura não podia ser diferente, né? Na literatura também eles vão retomar alguns temas que eram temas da antiguidade clássica greco-latina, só que agora de uma forma diferenciada. Eu queria chamar a atenção de vocês também que sempre que a gente falar dessa influência clássica aqui, eu queria que vocês associassem a ideia de racionalismo, tá? A ideia da razão sobre a emoção. O barroco é um movimento no qual a emoção supera a razão, porque a fé ela exige da gente que a gente seja mais emotivo do que racional. Muito bem. Além desse resgate de diversos deuses e diversas divindades da antiguidade greco-romana, da mitologia greco-romana, a gente também vai ter uma valorização muito grande do racionalismo. E isso se traduz no equilíbrio. O poeta dessa geração é um poeta extremamente racional, lógico, equilibrado. Tá? Ele não é o tipo que se mata por amor. E na valorização também da natureza. Por que a valorização da natureza vai ser importante? Vai ser importante, gente, porque no nosso material maravilhoso, material, diga-se, a gente tem aí uma explicaçãozinha para uma mudança que aconteceu no final do Barroco com o surgimento desse cara aqui, o Isaac Newton. O Isaac Newton, a partir da observação dele da natureza, ele começa a desenvolver diversas características, ele começa a defender a tese de que a natureza não é caótica, ela também segue uma ordem lógica, essa natureza. E o homem, ele é capaz, ele tem essa capacidade de, estudando, percebendo, avaliando essa natureza, ele aprender também com essa natureza. Então, o pensamento religioso começa a perder força a partir dos avanços científico-tecnológicos do período. E eu queria lembrá-los que todo esse aspecto, isso aqui eu queria mostrar para vocês. Olha só o que o Alexander Pope, né, escreve como epitáfio lá para o glorioso Newton. Tá? A natureza e suas leis jaziam na escuridão. Deus disse, faça-se Newton, e tudo se iluminou. Nota que, né, aquela ideia do faça-se Newton aqui é aquela ideia da a brincadeira com Fiat Lux, né? Dizem as palavras de Deus, faça-se a luz e a luz se fez. Pois é, aqui ele faz uma brincadeira, uma intertextualidade aí. Além disso, esse período chamado de neoclassicismo ou de arcadismo, tá? Também pode aparecer chamado de setecentismo, porque ele acontece ali, século XVIII, os anos de 1700. Tá? Então, arcadismo, neoclassicismo, setecentismo
tudo a mesma coisa. E aqui a gente tem alguns pensadores fundamentais para que esse século fosse conhecido como o século do Iluminismo. O busto do Voltaire, os franceses dão um salto qualitativo na filosofia, Jean-Jacques Rousseau, outro estudioso, inclusive de pedagogia, o alemão Kant, tá? Então, olha só como acontecem diversas evoluções no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da tecnologia do período, que fazem com que a gente chegue ao movimento chamado de iluminismo. Tá? Uma das maiores, digamos assim, ambições do período era colocar todo o saber humano em uma única obra. E aí a gente vai ter o surgimento, deixa eu até tirar isso aqui para vocês verem ali, tá, pessoal? Porque, pô, é muito legal isso, eu acho bem bacana vocês aprenderem isso mesmo, né? Vocês são da elite, então vocês têm que saber, é isso aqui, ó. Olha só a ideia do enciclopedismo, reunir todo o conhecimento humano em um grande livro. Aqui a gente tem a capa, a capa da enciclopédia. Essa enciclopédia, na verdade, foi uma cópia dos ingleses. Tá? Os franceses não começaram com essa história, não. Os ingleses já tinham feito isso, só que não tinham feito uma tão completa. Os franceses chegaram e abusaram mesmo do verbo, escreveram diversos livros com todo o saber humano até aquele momento reunidos nessa enciclopédia. E nota que nessa enciclopédia, né, organizada aí por um cara chamado Denis Diderot, essa enciclopédia, gente, ela inclusive ela falava sobre a vestimenta, art de l'habillement, né, a arte de se vestir, até das roupas falava. E obviamente falava de tudo que vocês possam imaginar, desenho de máquinas, né, animais, anatomia humana, era uma grande, grande obra mesmo. Então isso justifica a ideia de que depois do período do Barroco, no qual a emoção falou mais alto, surgia um movimento marcado pelo racionalismo, pela luz da razão, pelo equilíbrio. O sujeito não se deixava levar por aquela loucurada do movimento barroco em busca da fé, né? E um outro traço muito legal é isso aqui, o lance do utilitarismo, tá? Agir sempre de forma a produzir um bem-estar coletivo. Olha que legal eles defenderem a tese de que uma boa sociedade seria aquela sociedade na qual os participantes da sociedade sempre tivessem em mente que algo que eles pudessem fazer pudesse prejudicar os outros. Então, o utilitarismo também vai ser muito valorizado por essa geração dos iluministas. O quadro que vocês têm aí na aula 16 é esse quadro aqui de um cara chamado François Boucher. E a gente tem nesse quadro chamado Pastoral de Outono, algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. O que a gente vê aqui? É uma cena amorosa, gente. Ó, essa cena aqui é uma cena amorosa. Esses dois aqui estão namorados, eles são dois namorados. Aqui tem um outro cara e esse cara está olhando para os dois enamorados ali com o rabo do olho, ó, baixo do ele está olhando para cá. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é para essas ovelhas. O que essas ovelhas estão fazendo ali é que esses são pastores. Os árcades, eles vão valorizar o pastoralismo. O que é isso, professor? A ideia de que esses pastores que viviam em meio à simplicidade, esses pastores eram sempre calmos e eram sempre alegres, porque como vivessem no meio dessa natureza, essa natureza marcada pelo campo, essa natureza marcada pelo equilíbrio. Lembra que o Newton tinha dito que a natureza era uma máquina perfeitamente equilibrada? Então, esses caras do arcadismo e do neoclassicismo vão utilizar o símbolo do pastor como o homem perfeito, porque é o homem que vive em comunhão com a natureza. Nota que a própria ovelha passa essa ideia de calma, né? O próprio pastor que está descansando aqui, ele passa essa ideia de calma, e até a própria tonalidade do quadro não tem aqueles contrastes fortíssimos do barroco. Diferentemente disso,
tem os degradês, ó, esses degradês vão se caminhando até chegar nas áreas mais escuras do quadro. E isso é importante a gente salientar. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, notem que eles estão descalços aqui. Ó. Por que eles estão descalços? Eles estão descalços porque a ideia desses artistas era valorizar a simplicidade, o despojamento. Então as composições são todas composições muito simples. É óbvio que a gente vai ler, a gente vai achar difícil de compreender, mas são todas composições buscando uma simplicidade que lá no barroco, eu e vocês sabemos, era extremamente rebuscada, era uma arte aristocrática, que não, aqui a valorização dessa simplicidade, a valorização desse tipo de aspecto. Aí. Aqui a gente tem um detalhe, e nesse detalhe vocês podem ver melhor que o que esses dois estão fazendo aqui é namorando. Sabe o que eles estão fazendo? Não. Eles estão namorando. Sabe o que eles estão fazendo na verdade? Eles estão fazendo isso aqui, ó. Olha o que eles estão fazendo. Ó. Eles estão fazendo o Carpe Diem. O que é isso, professor? Carpe Diem é uma divisa, uma espécie de ditado latino que defendia a ideia de aproveitar o momento, aproveitar o dia. Então, essa ideia é uma das ideias fundamentais desse movimento e é uma das ideias que vai ser celebrada por todos esses artistas do período. Nesse detalhe aqui, a gente pode perceber que calmamente, tranquilamente, a amada come uma uvinha passada pelo amante, tá? Então é importante a gente realçar esses aspectos, porque esses aspectos vão ser os grandes aspectos do movimento que a gente chama de neoclassicismo, arcadismo ou setecentismo, tá? Aí, além disso, eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto aqui, ó. Sabe aquela cena que a gente viu ali? E essa que a gente está vendo aqui no embarque para Citera, pois é, o ambiente em meio a essas árvores, a esse campo aqui, ó, é o que a gente chama de ambiente bucólico. Então, uma das características desse movimento vai ser o bucolismo. A valorização do campo, galera, a valorização da vida. Cada vez que vocês pensarem a partir de agora em ir para a praia, fugir do fervo da cidade, sabe? Ai, que bom, tá na praia, tá? A praia é justamente o contato mais, né, ideal com a natureza. E essa geração aí era uma geração que valorizava isso. Por isso que eles consideravam os pastores as pessoas praticamente perfeitas, porque os pastores ainda não tinham sido mudados, ainda não tinham sido modificados pela vida na cidade, tá? Então, o pastoralismo vai ser uma das características. Eles gostavam tanto dos pastores que muitos autores acabavam adotando pseudônimos de pastores, apelidos de pastor. Então o cara lançava o poema dele, tá? E ele, no livro, ele se fazia passar por um pastor lá da Grécia Antiga, que ao lado das suas ovelhinhas ficava cantando e vivendo o carpe diem com a sua amada pastora. Aqui, nesse quadro Embarque para Citera, a gente também vai ter esse clima é um clima de namoro aqui, é um clima de pegação. Olha só o número de casais que a gente vai ter aqui. E olhem só aqui os meninos Deus vendados, né? Aqueles que eram os cupidos, na verdade, tá? Daí que vem a ideia de que o amor é cego, tá certo? Então é importante a gente perceber que ao longo dessa obra, que também está marcada por aquilo que eu falei para vocês, olha só a tonalidade, os tons pastéis, passam calma e tal. Embarque para a Citera é a ideia dos casais de enamorados embarcando para a ilha onde se defendia a ideia de que havia nascido Vênus, a deusa do amor. Então esse aqui é o outro pintor muito importante aí do neoclassicismo e que vai fazer uma escola. Então notem que tem todo um jogo nessa literatura do arcadismo, nessa literatura do neoclassicismo, que é o sujeito que vive na cidade, porque os escritores viviam na cidade, mas que queriam fingir que viviam no campo, sobretudo pela valorização que eles dão a esse equilíbrio da natureza. Aqui a gente tem mais outra cena
de outro grande pintor dessa época, um cara chamado Fragonard, e no qual a gente tem de novo a ideia, é um jogo amoroso aqui, é um jogo amoroso, tá? A gente não percebe, mas esse cara aqui, na verdade, é que seria o marido. O marido está empurrando o balanço da amada, né, da esposa, e a esposa está flertando com esse cara aqui, né, sob o olhar deste Cupido aqui, que com o dedinho na boca ali pede para fazer silêncio. Então é importante a gente perceber que esse jogo amoroso vai ser uma constante aí nessa poesia, bem diferente, portanto, da poesia barroca preocupada com aquela religiosidade toda. E aqui os temas árcades, eles vêm de uma série de expressões que são expressões latinas. O carpe diem, que a gente já falou, que significa aproveitar o presente. O inutilia trunca, sabe o que significa inutilia, inútil? Corta o inútil. Tá? Não precisa ter muita coisa para ser feliz. Vocês se lembram dos pastores lá? Pois é, eles estavam descalços. Então é possível também a gente poder ser feliz sem precisar de muito rebuscamento, de muito efeito. Notaram como isso critica a ideia do ornamentalismo lá do barroco, que era aquela arte toda enfeitada, toda cheia de dobras, toda cheia. Aqui não. Aqui passa inclusive uma paz, muito mais tranquilidade e assim por diante. Áurea mediocritas diz respeito ao fato de ser equilíbrio. Né? A ideia de que a vida simples e sem luxo, sem ostentação, tá? Sem luxo nem privação, não dá de passar necessidade. Mas sem luxo, sem ostentação, é essa dourada mediocridade, é essa ideia do médio é na média, sabe? Não precisa ter muito, basta viver na média e a gente vai ter uma vida feliz. Fugere urbem é a ideia da fuga da cidade. Por que isso? Porque eles consideravam a cidade um ambiente corrompido, gente. A vida urbana, eles diziam que corrompia o homem, porque a vida urbana era muito marcada pela ostentação, pela vaidade, o cara sempre quer algo melhor, o cara sempre quer... Hoje ainda é assim, a gente sempre quer um carro melhor, a gente sempre quer uma casa melhor e tal, e eles defendiam a tese de que a vida no campo era infinitamente diferente, porque ela estava associada sempre à ideia da vida na natureza, em meio à natureza, e natureza para eles é sinônimo de liberdade, de alegria. A natureza, inclusive, ela vai ser associada com isso aqui, ó, locus amenus, um lugar ameno, um lugar calmo. A natureza, o espaço idílico, o idílio amoroso, isso tudo tem a ver com aquela ideia de bucolismo que a gente falou lá anteriormente, lembram-se? Bom, aqui eu peguei lá do nosso materialzinho algumas passagens de poemas desse cara aqui que vai ser o nosso grande autor da poesia árcade brasileira, o Tomás Antônio Gonzaga, de quem a gente vai falar na próxima aula, dele e da obra famosíssima chamada Marília de Dirceu, que foi só o primeiro livro brasileiro a ser respeitadíssimo no exterior. E aqui a gente tem um exemplo de Carpe Diem, ó. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então essa ideia de aproveitar o dia é a ideia de não perder o tempo, é a ideia do carpe diem aparecendo ali. A ideia de acabar com a inutilidade, a ideia de fugir de tudo aquilo que é excesso, sabe? De tudo aquilo que é muito enfeitado. Alguém há de cuidar, que é frase inchada daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Nota que aqui ele está fazendo uma crítica estilística mesmo, né? Esse texto aqui é um texto metalinguístico, ele critica o jeito de escrever todo empolado e todo enfeitado que mesmo durante o neoclassicismo ainda não era incomum. A áurea mediocritas, a ideia de a medianidade, a média, né? Um elogio à vida simples, para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso.
graças Marília Bela, graças à minha estrela. Nota que ele foca a felicidade no riso da Marília, que para ele é uma marca da simplicidade, é uma marca da áurea mediocritas, desse equilíbrio de ouro. E nota que não tem aquele pavor, aquele calor do romântico. Romântico, ai, sorri para mim que se tu não sorrir eu vou me suicidar. Esse tipo de coisa no neoclassicismo a gente não tem. Aqui uma outra passagem que diz respeito a sair da cidade, a sair do ambiente da corte, né, pessoal? Deixa louvar da corte a vã grandeza. Então deixa quem quiser falar e quem quiser falar bem da grandeza da corte, que essa grandeza da corte é vazia, é vã. Quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Olha a valorização da natureza desvendada aí pelo glorioso Newton. E, por último, mas não menos importante, outra referência a essa ideia do lugar tranquilo, lugar agradável. Num sítio ameno, num lugar calmo, num lugar tranquilo, cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viçosas, de seus amores na companhia, Dirceu passava alegre o dia. Notaram? Então aqui a gente tem uma estrofe de Marília de Dirceu, a obra de que a gente vai tratar na semana que vem, na nossa aula da semana que vem. Gurizada, um abraço para vocês, obrigado pela atenção e, gente, espero que estejam servindo essas aulas aí. Eu tenho visto lá que não tenho visto muito view, né? Não tenho acompanhado, óbvio, mas gostaria que vocês, né, aproveitassem esse esforço da gente, da equipe de professores aí do nosso colégio, para não deixar vocês desassistidos, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Um abraço forte. E olha, é como dizem os neoclássicos, neoclassicistas, como dizem os árcades, carpe diem, gurizada. Carpe diem essa semana para vocês aí. Beijo grande, tá, gente? E até mais.